No giro de hoje, você confere um resumo dos assuntos que ganharam destaque sobre a pandemia ao longo dessa semana. E dentro disso, a gente vai falar sobre o estudo que comprovou que a hidroxicloroquina não tem efeitos no combate ao novo coronavírus. E também sobre uma reportagem do jornal Estado de São Paulo que mostra que a equipe técnica do Ministério da Saúde tinha alertado o ministro interino da pasta sobre a importância das medidas de isolamento social para combater o avanço da pandemia por aqui. E tem coisa boa também. A gente vai falar sobre uma pesquisa preliminar que mostra que o mundo pode estar mais perto de uma vacina. O termo direito, o thriller começa com o professor de grandes proporções. Chegamos ao fim de mais uma semana e os números de mortes de novos casos confirmados do novo coronavírus continuam em alta. Ao todo, quase 85 mil brasileiros não resistiram à pandemia e quase 2.300.000 foram infectados até agora. Olhando para a situação geral do país, 10 estados registraram alta no número de mortes e só 4 estão em queda. Como você confere na tela agora, os dados são do Consórcio da Imprensa. E outros fatos também ganharam destaque. O maior estudo brasileiro sobre a Covid-19 até agora aponta que a hidroxicloroquina não faz diferença no tratamento de casos leves e moderados da nova doença. A pesquisa foi realizada com o apoio de 55 hospitais do país. Eles dividiram 667 pacientes infectados em 3 grupos e cada um deles recebeu um tipo de tratamento. O primeiro foi medicado com a hidroxicloroquina e com a azitromicina. O segundo fez uso apenas da hidroxicloroquina e o terceiro não recebeu nenhum desses medicamentos. Passados aí 15 dias, os médicos constataram quadros clínicos similares entre os 3 grupos, ou seja, constataram que o uso da hidroxicloroquina não trouxe resultados efetivos na recuperação dessas pessoas. E esse estudo foi publicado na revista The New England Journal of Medicine. Aproveitando o gancho desse assunto, o presidente Jair Bolsonaro, que é um dos grandes defensores do medicamento da hidroxicloroquina no combate ao novo coronavírus, continua infectado. Foi o terceiro exame com o mesmo resultado desde que ele testou positivo pela primeira vez para a doença. Apesar de tudo, ele passa bem, tão bem que ignorou as recomendações dos órgãos de saúde internacionais do próprio Ministério da Saúde e foi fotografado passeando de moto e conversando sem máscara com garis no Palácio da Alvorada. As fotos, tiradas pela agência Reuters, circularam na imprensa e foram criticadas nas redes sociais. Não é para menos, né? O Planalto não se manifestou sobre o fato. E não é só isso. O jornal Estado de São Paulo teve acesso a um documento que revela que o Comitê Técnico do Ministério da Saúde alertou o ministro interino da pasta, Eduardo Pazuello, sobre a importância do isolamento social para conter a pandemia, o que por consequência geraria reflexos positivos na economia, já que essa pandemia estaria mais controlada. O documento também ressaltava que sem a adoção das medidas mais severas de isolamento, o Brasil poderia levar até 2 anos para controlar a situação do novo coronavírus por aqui. E isso sim geraria insegurança na população, que poderia se recolher mesmo com os serviços funcionando. E esse alerta, segundo a matéria publicada pelo jornal, foi feito no mês de maio. O texto também mostra que o aviso não foi levado em conta. Pazuello, que à época estava à frente da pasta há apenas 10 dias, foi no sentido contrário do comitê técnico e recomendou a retomada das atividades econômicas. E é válido lembrar também que o Brasil está há mais de 2 meses sem o ministro da Saúde, em meio à maior crise sanitária do país. Mas nem só de caos vive esse mundo agora. Foi nessa semana conturbada que a melhor notícia de 2020, pelo menos no meu ponto de vista, surgiu. Uma análise das fases 1 e 2 da vacina de Oxford mostra que ela é segura e capaz de induzir a defesa do sistema imunológico contra o novo coronavírus, produzindo anticorpos. Além disso, a imunização apresentou poucos efeitos colaterais nos voluntários dessa pesquisa. A maior parte teve apenas febre baixa. O resultado foi publicado na revista médica The Lancet. Ainda é cedo para falar em uma cura. O estudo continua e é preciso aguardar os resultados da terceira e última fase em humanos, mas já é um passo a mais na luta contra essa pandemia. E a gente finaliza essa semana com essa notícia positiva que traz um sopro de esperança de que, de fato, tudo isso uma hora vai passar.
A gente só precisa ter um pouco mais de paciência e manter os cuidados, os protocolos de higiene com o uso de máscaras e de álcool gel. Vamos acreditar. Por hoje é isso e a gente se encontra em mais um Giro Catraca Livre.